Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Eu espero que muito bem. Vamos então para a nossa próxima aula de número 23 do componente curricular Ciências. Na tela, vocês veem uma glândula. Essa glândula é o fígado. E nós iremos falar do fígado nesta aula, pois falaremos de digestão, sistema digestório. Vai ser uma aula bem legal. Na mesa eu tenho alguns ingredientes: couve, limão e esta folha aqui. Lembra das últimas aulas? É o Ora Pro Nobis. Então a gente vai utilizar esses ingredientes na aula e vamos falar um pouquinho da importância deles para a nossa nutrição. Eu espero que vocês fiquem incentivados a preparar também esse suco, que é bem fácil, bem gostoso e muito saudável. Essa aula eu quero prestar uma homenagem a esta estudante aqui, a Maria das Dores. Ela é lá da Escola Municipal Papa João XXIII. A diretora do Papa é a Sueli, o vice-diretor é o Fabiano e a professora é a Regina. A Maria das Dores nos encaminhou um texto, um áudio na verdade, falando sobre a importância da respiração e das plantas. Então ela fala como é importante ter plantas em casa e morar em ambientes onde tem árvores, né? A questão do ar puro. Então a Maria das Dores estão participando da aula de ciências. Também quero mostrar o José Leandro. O José Leandro é da Escola Municipal Álvaro Borges. A diretora é a Kátia, a vice-diretora é a Daiane e a professora Edenise. Se vocês repararem na tela, o José Leandro ele está assistindo uma videoaula da professora Débora de matemática. Então ele tirou foto, mandou para a professora Denise, que encaminhou para mostrar que o José Leandro está acompanhando as aulas de ciências, de matemática e também as aulas de outros componentes. Obrigado, então, ao José Leandro por participar então da aula. Na aula anterior, nós estudamos então sobre o sistema respiratório. Na imagem, então, ali naquela animação, temos então as estruturas que formam o sistema respiratório. A traqueia, os brônquios, os pulmões. E falamos também sobre algumas doenças representando essa tabela. Lembram? Era uma atividade onde tinham algumas doenças respiratórias. Nesse caso aqui, a asma, a bronquite e a faringite. O agente causador, quem causa, né, quem pode causar essa doença no nosso organismo, o local do nosso corpo que é afetado por cada uma das doenças e os sintomas. Então quem tem asma, bronquite ou faringite, que nada mais é que a dor de garganta, se reconhece e verifica então os sintomas, o agente causador e fica bem familiar. Também essa outra planilha, que é a continuação, outras 3 doenças que também afetam o sistema respiratório, que é a laringite, que a gente fica rouco, né, que atinge ali as pregas vocais. A rinite, que é mais uma alergia nesse tempo seco, né, poeira, pólen, agora que vai chegar a primavera. Então quem tem rinite sofre bastante então, com essa alergia. E a sinusite, que é uma dor, eu não tenho sinusite, mas quem tem diz que é muito ruim. Então essa dor nessa região aqui acima do nariz, né, dor de cabeça e tudo mais, que é a sinusite. E tínhamos também uma correção. A gente fez a leitura então de um texto que era uma problematização. Uma pergunta que era assim: as doenças respiratórias se agravam no frio? E tinha um subtítulo: mais sensíveis, crianças e idosos estão mais sujeitos a sofrer dos males causados pelos elementos alérgenos. Tínhamos 2 perguntas referentes a esse texto. A primeira era para escrever o título do texto. E a segunda, fazer uma síntese, uma ideia, o que você entendeu sobre o texto. Então ia ficar o título, que era igual, e vocês iam então produzir um texto, que podia ser um texto de 3, 5, 10 linhas, vai de acordo com a facilidade da sua escrita, com a sua criatividade, né, de escrever então sobre essa problematização. O título então era o que a gente acabou de ler:
as doenças respiratórias se agravam no frio? E o número 2 era a síntese. Não recebi nenhuma resposta sobre essa pergunta. Então, quem quiser encaminhar as próximas aulas, eu passo aqui para vocês. E também tínhamos o número 2, que era escreva o que representa cada imagem. Nessa atividade, eu recebi algumas respostas. Então, eu tinha que estar escrevendo no caderno A, B, C, D, E, F, G, H. Por quê? Cada letra correspondia a uma imagem, que eram essas aqui, ó. Letra A, olha a imagem da letra A letra B, a letra C, D, E, F, G e H. São imagens relacionadas à prevenção de doenças respiratórias. Todas elas podem ser uma ação, pode ser um hábito, todas previnem doenças respiratórias. Ajudam. Às vezes, não adianta, mas elas ajudam. Na letra A, que era essa imagem. Olha só, essa é fácil. E eu tive a participação de uma estudante lá da escola Anita Merri Gettner. A diretora é a Roseli. A vice-diretora é a Viviane e a professora Renilce. Olha o texto que a Margarida escreveu sobre a imagem. Essa foto remete ao uso da vacina, método muito importante para prevenir doenças como o sarampo. Nesse momento, precisa ser desenvolvida para prevenir o contágio do coronavírus, acabar com a pandemia, evitando a contaminação e a morte das pessoas. Olha que frase excelente da Margarida. Então fica assim, ó. A letra A, lá no caderno, tudo que a Margarida escreveu se resume ao quê? Vacinação. Então lá na letra A, ela escreveu um texto muito bom. Quem quiser escrever um texto, fica melhor ainda. Mas no caderno, basta escrever então vacinação. Agora, para que serve a vacinação? A gente sabe que ela previne, como a Margarida falou, o sarampo e outras doenças, como a gripe, tuberculose, várias doenças que tem vacina para prevenir. Mas a vacinação, ela é responsável pela produção de anticorpos. Então é injetado a vacina no nosso corpo e ela induz o organismo a produzir anticorpo, que é uma forma de defesa contra a doença. Quando você tiver contato com o vírus, com a bactéria daquela doença, se você já tem um anticorpo, você não vai pegar a doença. Então essa é a função da vacinação. Induzir a produção de anticorpos contra determinada doença, né, pelo nosso organismo. Então no caderno, a letra A fica assim, ó, vacinação. Então escrevam lá na letra A no caderno. A letra B, também tive participação. Olha que frase legal que a Vera escreveu. A Vera é estudante lá da Escola Municipal do CAIC Cândido Portinari. O diretor é o Ronaldo, tem duas vice-diretoras, a Heloísa e a Karen. E a professora é a Marlene. A frase da Vera é a seguinte: estar com as mãos limpas diminui o risco de bactérias irem para os pulmões, porque estamos em contato com a boca e o nariz. O que a Vera quis dizer acontece muito mesmo. Se você não lava as mãos e sempre passa a mão no nariz, nos olhos, na boca, essa bactéria, esse vírus presente na mão, por contato, então adentra o nosso organismo, vindo a desenvolver doenças. Certíssima a Vera. Também teve participação lá do CAIC a Maria Sueli, que escreveu o seguinte: as mãos tocam em todas as coisas. Lavar bem as mãos diminui as chances de germes irem para o pulmão. De uma outra maneira, a Maria Sueli também fez a leitura daquela imagem e a resposta está perfeita. Então, no caderno, vocês vão escrever, então, higiene. Né? Lavar as mãos é uma questão de higiene e evita o quê? A contaminação por contato. Então, aquele contato, aquele vírus, bactérias e outros germes na mão, né, que se você lavar, eles são eliminados com a água ali. Então, evita a contaminação do nosso organismo. Então, no caderno, a letra A
é vacinação e a letra B é higiene. Depois do final eu vou mostrar a tela cheia para vocês copiarem, se não deu tempo de copiar agora, ok? A letra C era esta imagem. Um nariz, aparece um bigodinho ali, e eu tive 2 participações lá da Escola Municipal Papa João 23. Essa estudante é a Gabriela, e ela escreveu, eu coloquei do jeito que ela encaminhou por WhatsApp para a professora Maria Cristina, eu fiz o print e coloquei. E ela escreveu o seguinte: o nariz filtra, aquece e umidifica o ar que inalamos. É importante inspirar pelo nariz e expirar pela boca. A Gabriela, eu acho que ela assistiu às aulas, porque realmente foi isso que foi falado nas aulas. Inspirar pelo nariz, porque vai filtrar o ar e umedecer, umidificar. E expirar pela boca. Parabéns pela participação, Gabriela, tá perfeita a resposta. E o Daniel, ele também é do Papa. Ele fez uma outra leitura da imagem, que também é correta. Ele escreveu: sistema respiratório, mantenha a barba cortada, sempre. Cortar a barba para prevenir doenças. Isso é verdade. Se você manter a barba com higiene, lava, limpa a barba e apara, ela evita que alguns organismos fiquem ali, né, presentes na barba. Então tem que estar sempre limpando, lavando o bigode, a barba, para evitar um pouco o acúmulo de vírus e bactérias. Isso serve para mim também, tem que estar sempre com a barba limpa. Então na letra C, eu escolhi uma das respostas, pode colocar as duas de aparar a barba. Eu coloquei então inspiração pelo nariz, que é para filtrar o ar. Então a resposta da Gabriela, mas também pode escolher a resposta do Daniel, que as duas estão corretas e as duas evitam então doenças respiratórias. Então no caderno fica letra C, inspiração pelo nariz. Letra A, vacinação. B, higiene. E letra C, inspiração pelo nariz. Na letra D, era essa imagem, não teve participação, não recebi nenhuma frase de estudante. Tomar água tem a ver com prevenção também. Ela hidrata o nosso corpo. E quando hidrata, ela não deixa que o nosso traqueia, brônquios resseque. Então, o ressecamento pode causar doenças respiratórias. Então, por isso que é sempre bom tomar bastante água durante o dia para o melhor funcionamento de todo o corpo. A hidratação é importante para todas as funções do nosso organismo. Então, se alimentar corretamente e tomar água. Então, na letra D, hidratação. A letra E, também não obtive resposta, é um dos pilares da imunidade, que é a alimentação correta. Então tem a ver para manter a nossa imunidade em dia. Comer frutas, verduras, ovo, carne, fazer aquela substituição, evitar tempero industrializado por pimenta, alho, cebola, trocar o refrigerante por um suco natural ou uma água e assim por diante. Então na letra E, alimentação correta. A letra F, olha que legal. A letra F era uma janela aberta e a Matilde, ela caprichou. A Matilde, olha bem a foto da Matilde. Não parece com a imagem da foto? A Matilde se identificou com a foto e tirou foto da janela da casa dela, muito parecida com a imagem encaminhada por WhatsApp. A Matilde é lá da Escola Municipal Vila São José, a diretora Conceição, a vice-diretora é a Rosiane e a professora Josiane. E olha que frase ótima da Matilde. Esta janela representa uma casa arejada e limpa. Casa limpa e janela aberta evitam mofo. O ar entra e ajuda na prevenção da gripe e da rinite. E ainda ajuda a respirar melhor. Muito boa a frase da Matilde. Também lá da Escola Vila São José, a Josefa escreveu: é preciso manter as janelas abertas sempre. O vento ajuda a manter o ambiente mais arejado.
O ambiente arejado, o que acontece? Ele impede o acúmulo de micro-organismo. Tudo fechado, fica concentrado ali. Vírus, bactérias, poeira fica concentrado. E quanto mais concentração, mais a chance de você adquirir uma alergia ou outra doença respiratória. Então manter sempre a janela aberta. Se você está no carro, no ônibus, em casa, sempre manter a janela aberta. Então na letra F, ambientes arejados. A letra G, não obtive resposta, mas na imagem é possível observar o que? Roupas no varal. O que acontece quando chega o verão? A gente pega aquela roupa mais pesada, aquela blusa grossa, edredom, cobertor, e guarda no guarda-roupa. Chega o inverno, você vai ter que usar aquela roupa ou aquele edredom. Antes de usar, é bom o quê? Lavar. Então aquela roupa guardada há muito tempo, ela junta o quê? Ela junta ácaros. Então, o ácaro pode causar muita alergia. Então, antes de usar aquela roupa que está guardada há muito tempo, tem gente que coloca no sol também, lava, põe no sol, aí depois usa, ajuda a prevenir então alguma alergia. Tem uma dica boa para vocês. Então, no caderno, letra G, lavagem de roupas guardadas. E a letra H, tivemos uma participação lá da Escola Municipal, professor Dario Persiano de Castro Veloso. A diretora é a Aline, o vice-diretor é o Clenton e a professora é a Silvia. O estudante Lário escreveu: não devemos tomar remédios sem receita médica. Será que o Hilário acertou? A resposta dele está perfeita. Não devemos nos automedicar. É bom o quê? Ir ao médico, fazer o diagnóstico correto, porque às vezes você acaba camuflando uma doença que é mais grave. Então aquele medicamento que você toma até pode aliviar a dor de cabeça, né, baixar até um pouco a febre, mas se é uma coisa muito séria, vai disfarçar. Então é bom esperar um pouquinho e aí ir ao médico para ter o diagnóstico correto e evitar então a automedicação. Então no caderno ficou assim: letra D, E, F, G e H. Agora eu vou dar um tempinho para vocês copiarem do A até o H. Dando então continuidade à aula, olhem essa frase aqui: que o seu remédio seja seu alimento e que o seu alimento seja seu remédio. Quem escreveu essa frase há muito tempo foi Hipócrates. Vamos falar um pouquinho sobre quem foi Hipócrates, mas analisa bem essa frase: que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. O que significa? Que muitas vezes uma alimentação correta, ela previne e cura muitas doenças e você não precisa tomar remédio. Você pode utilizar chás naturais, uma boa alimentação, frutas, verduras, tomar água e muitas doenças, porque a sua imunidade ela vai ficar boa, não vai baixar. Então, em vez de tomar remédio, uma boa alimentação pode substituir então o uso de medicamentos. Hipócrates, olha só, 460 a.C. até 377 a.C. Foi um médico grego, considerado pai da medicina, o mais célebre médico da antiguidade e o iniciador da observação clínica. Então esse é Hipócrates, um médico bem antes de Cristo, 400 e poucos anos antes de Cristo, então muito antigo e considerado o pai da medicina e quem escreveu então aquela frase, né, incentivando então uma boa alimentação.
Começando com Hipócrates, começando então com a frase da alimentação, vamos falar então do sistema digestório. Então, um sistema é formado por vários órgãos e digestório vem da palavra digerir. Digerir é quebrar. Você vai quebrando as partículas dos alimentos para que os nutrientes possam ser absorvidos pelo nosso organismo. Então, a digestão é uma quebra, é um processamento daquele alimento que passa por todo o tubo digestório, recebendo enzimas, vários líquidos digestivos, até ser eliminado pelo nosso organismo. Então vamos falar um pouquinho de digestão. Para começar então a aula sobre o assunto da digestão, eu vou passar um vídeo. É um vídeo, uma animação. Eu gosto bastante. Não é infantil. É uma animação muito interessante. Prestem bem atenção que depois vamos detalhar cada pedaço, cada trecho deste vídeo. Então assistam lá. Gostaram do vídeo? Prestaram atenção? Olha só então, vamos analisar cada trechinho do vídeo. Olha esse primeiro aí. O que está acontecendo? Essa imagem, esse vídeo, ele mostra o que é simples, o que todo mundo já sabe, que é o alimento que entra pela boca. Mas o interessante é comentar que é na boca que começa a digestão, que é o que mesmo? A quebra. E como é que o alimento é quebrado na boca? Como? Olhem bem o primeiro trecho desse vídeo. Estão observando o quê? Uma coisa que é bem simples, que é o quê? A entrada do alimento pela boca. O que é importante nesse trecho? Que a digestão, ela já tem início na boca. Que digestão é o quê? É a quebra. No segundo trecho, olha o que acontece com o alimento depois que entra na boca. Esse é o processo da mastigação. Lembra da quebra? Quando você mastiga, você já começa a quebrar o alimento. A mastigação é um tipo de digestão mecânica, é uma digestão de movimento, onde os alimentos são triturados. Os nossos dentes, eles são especializados para isso. Olha essa dentição. Na frente aqui,
nós temos os dentes incisivos. Se vocês prestarem atenção, olhando no espelho, por exemplo, eles são mais finos, eles são cortantes. Eles servem para cortar o alimento. Quando você pegar um alimento, uma carne, por exemplo, é na frente que você vai cortar. Então, o formato dos dentes incisivos serve para cortar o alimento. Mas, na região lateral dos incisivos, nós temos os caninos, são mais pontudos. Sabe o martelinho, quando bate na carne? Ele vai amaciando. Então, ele serve para perfurar o alimento. Então, os dentes incisivos cortam, os caninos perfuram. E lá atrás, quando você come, por exemplo, uma castanha, você joga lá para o fundo da boca. Por quê? Lá tem os molares, que eles são achatados, eles trituram. Então, os dentes cortam, perfuram e trituram. E você vai mastigando, vai quebrando e o alimento vai sendo triturado. Então, durante a mastigação, olhando bem também a imagem, também tem a ação do quê? De enzimas digestivas, liberadas pelas glândulas presentes na região da boca, que é a digestão química. As enzimas, que também são liberadas lá no estômago, começa na boca, ela vai então fazendo essa quebra através da digestão química. Então a mastigação é mecânica e quando tem uma transformação no alimento, é pela ação das enzimas. E quanto você mais mastiga, melhor é a sua digestão. O próximo trecho, olhem bem, é um trecho mais curtinho. Perceberam o que a língua faz? Aquela imagem ali é a imagem da língua. A língua, então, quando você engole, o ato de engolir tem um nome. Você pode chamar de deglutição. Engulam a saliva, por exemplo. Ó. Percebam o que a língua faz. Ó. A língua empurra o alimento lá para a garganta. Isso é deglutição, o ato de engolir, ingerir o alimento. Então a língua tem essa função. A língua também não tem a ver com digestão propriamente, mas ela também tem a responsável pela percepção de sabores. O salgado, o azedo, o doce, o amargo são funções da língua, né? É a percepção desses sabores. O próximo trecho é este aqui. Olha os alimentos. Então, eles estão indo pelo tubo digestivo. Então, da faringe que é a garganta, eles vão seguindo por esse tubo. Lembra o nome desse tubo? Aqui, que é o que você engole, o alimento passa por ele, é o esôfago. Vamos ver novamente esse trecho, porque aparece uma válvula bem legal ali que comentamos na aula anterior. Olhem lá. Aquela válvula também faz parte do sistema respiratório. Ela evita que o alimento vá para a traqueia. O alimento tem que ir para o esôfago. Lembram-se dessa válvula? Lembram o nome dela? É a epiglote. Então é aquela válvula que impede que a gente se afogue, que o alimento vá para a traqueia. Nesse próximo trecho, olha que interessante, mostra o sistema. Olha os pulmões. Então tem ventiladores ali, como se fosse, né, o ar, funciona ali a troca de gases. Então, como é uma animação, mostra dessa maneira. O próximo trecho, o alimento cai então aonde? Olha esse líquido. Percebam bem essa imagem. Aqui é um pedacinho de brócolis. Olha, então as moléculas dele estão se desmanchando, estão quebrando. Olha o brócolis que aconteceu com ele. Então, os alimentos eles são quebrados, digeridos. Aonde? No estômago. É ali que tem esse líquido. E o nome desse líquido qual que é? Suco gástrico. O nosso suco gástrico ele é formado por ácido clorídrico e enzimas que vão quebrando então o alimento quando você ingere, vai do esôfago, cai lá no estômago e vai quebrando então o alimento. No próximo trecho, depois que ele sai do estômago, olha para onde que ele vai. É um tubo bem longo do nosso organismo. Então o alimento vai percorrendo
todo esse tubo. Que tubo será esse? Vocês sabem? Olha só. E olha que interessante as moléculas entrando, ó. Então as moléculas são nutrientes, eles vão entrando então na corrente sanguínea. Então no que ele passa por esse tubo, os nutrientes são absorvidos, porque essa é a função desse tubo, que é o intestino delgado, que então ele absorve os nutrientes dos alimentos. Então passou pelo intestino, os nutrientes foram absorvidos, o alimento vai para onde? Olha só. Olha ele se secando. Se eles se secam, porque nesse local ele está absorvendo água, o alimento vai ficar seco, que é onde se formam as fezes, é o intestino grosso. Então essa animação é bem interessante, porque a hora que passa por ali, ela seca, formando as fezes, porque é lá no intestino grosso que a água é absorvida. E aí a última etapa, eu vou repetir o vídeo até chegar no final, que é a eliminação. Olha só, então o vídeo, a porção então, já formando as fezes, eles vão então secando, porque é lá no intestino grosso que ocorre a absorção de água. E no final então, lá no reto, que é a porção final do intestino e no ânus, ocorre então a eliminação das fezes. Para a gente relacionar todo esse processo que acontece no organismo, desde a entrada até a eliminação, nós vamos fazer aqui algumas práticas que podem ser repetidas em casa por vocês ou não. Mas o importante é relacionar com o nosso cotidiano e os processos digestórios. A primeira prática é a seguinte, ó. Qual a importância de mastigar bem? Eu vou precisar de 2 copos com água, olha só, água pura, quantidades iguais, e 2 comprimidos efervescentes. Pode ser aquele sal de fruta, ou então esse aqui é vitamina C. Então 2 comprimidos efervescentes. Eu vou triturar então um dos comprimidos sobre a folha de papel, então eu vou quebrar bem, em pedacinhos bem pequenos. E aí eu vou colocar ao mesmo tempo o comprimido inteiro e o comprimido em pedaços na água. Então olha só. Ao mesmo tempo. Olha só o que acontece. É possível ver na tela? Qual está se dissolvendo mais rapidamente? Ó, esse aqui ainda não. Esse também não. Vamos aguardar um pouquinho, ver o que acontece. Qual que você acha que vai dissolver mais rápido? Estão acompanhando? Ó, este daqui tem só alguns pedacinhos que logo já vão dissolver. Este daqui ainda tem um pedaço grande, ou seja, quanto mais triturado, mais rápido ocorre a dissolução. Como é que a gente pode relacionar esse experimento, ó, por completo? E esse aqui ainda tem. Como é que nós podemos relacionar esse experimento com a nossa mastigação? Significa que quanto mais você mastiga o alimento, mais tempo na boca, triturando, cortando o alimento, melhor vai ser a nossa digestão, mais saliva vai estar presente no alimento, e quanto mais saliva, mais enzimas, e a digestão é mais eficiente. Então a conclusão é, quanto mais mastigado for o alimento, mais rapidamente os nutrientes presentes nele serão absorvidos pelo organismo. Então aí está a importância em se mastigar bem o alimento, comer
com tranquilidade, sem pressa. Às vezes o horário não permite, mas o ideal é que vocês comam devagar, né, mastigando bastante a refeição. O segundo experimento é este daí, movimentos peristálticos. Você sabe o que são os movimentos peristálticos? Então, para exemplificar essa experiência dos movimentos peristálticos, nós vamos precisar do quê? De um pedaço de meia fina e um objeto. Pode ser uma bolinha de papel, uma bolinha de ping-pong. Eu trouxe aqui esse objeto que vai representar o nosso alimento. E a meia vai representar o esôfago. Mas antes de fazer essa experiência, olha o que eu trouxe aqui, lembra? A couve, o limão e a ora pro nobis. Por questão de higiene, eu não vou colocar, minha mão já não está tão limpa, não vou colocar esses aqui. Mas aqui está limpinho. Aqui eu já tenho a água, o limão espremido, a couve e ora pro nobis. A quantidade fica a critério de vocês. Eu espremi um limão, uma folha de couve e 2 de ora pro nobis, porque eu quero fazer uma quantidade pequena. Vocês podem usar o liquidificador, nesse caso eu vou usar o mixer. Então o suco está aqui quase pronto. Então você pode coar, porque fica bastante fibra da couve. Pode colocar açúcar, adoçante, mel. Esse aqui não tem nada, tá? Aí fica a seu critério. E o suco então está pronto. Eu não coei, então ele está aqui bastante fibra. É só para mostrar o que? O movimento da deglutição, que é o que está falando ali o experimento. Quando você engole, olha, o teu alimento ele vai para o esôfago, que é o que representa então o alimento e o esôfago. O que são então movimentos peristálticos? São movimentos involuntários. Você não manda, ele acontece naturalmente. Esses movimentos são realizados pelo esôfago, pelo estômago e pelos intestinos. E como é que funciona? Quando o alimento vai para esse tubo, ele vai o que então? Empurrando. Ele vai fazendo, apertando e relaxando, contraindo e relaxando, e vai empurrando o alimento ao longo de todo o tubo digestório. Então, movimentos peristálticos são movimentos que vão então contraindo e relaxando para que o alimento possa se locomover através do tubo digestório sem que você tenha esse controle. O próximo experimento, então, então significa o quê? Movimentos peristálticos permitem o trânsito do alimento ao longo do tubo digestório. É um movimento voluntário. O terceiro experimento é a ação do suco gástrico. Onde acontece a ação do suco gástrico? Em qual órgão que acontece? É no estômago. E eu vou precisar, para esse experimento, outros tipos de materiais. Olha lá, um copo plástico, leite e suco de limão. Então, colocar um pouco de leite no copo e adicionar o quê? O suco de limão. E vamos observar o que acontece. E o que estou próximo aqui ao copo, eu consigo ver perfeitamente o que aconteceu. Será que vocês conseguem ver? Conseguem? A diferença do copo de leite e o que aconteceu depois de adicionarmos o limão? Ok? Consegue ver em casa? A gente chama isso aqui de um leite talhado. Então, o leite teve a sua composição modificada após adicionarmos o limão. Agora a pergunta que eu faço para vocês. Qual componente do que é composto o limão? O limão é rico em quê? O limão é rico em ácidos. Eu tenho certeza que você em casa falou. O limão é uma fruta muito ácida. Em contato com o leite tem muita proteína, tem lactose, que é o açúcar. O contato com o ácido faz talhar, ele começa
a se transformar, a se decompor. E qual que é a relação do suco gástrico com o limão? Se o limão faz isso com o leite, é o que o nosso suco gástrico faz com os nossos alimentos, principalmente ricos em proteína, porque é lá no estômago que acontece a digestão das proteínas. Então, nesse experimento 3, a ação do ácido sobre as proteínas. Então, podemos dizer que o suco gástrico é um líquido constituído por ácido clorídrico e enzimas, cuja função é quebrar as proteínas dos alimentos em pedaços menores. Então, assim como o limão quebra as proteínas do leite, o nosso suco gástrico, também rico em ácido, quebra as proteínas dos alimentos. Viu como é interessante você relacionar experimentos simples com a digestão que acontece no nosso organismo? Olha o experimento número 4, a ação da bile no intestino delgado. Então, para esse último experimento de hoje, na próxima aula vai ficar mais 2. Nós vamos precisar, então, de 2 copos com água, óleo de cozinha e detergente. Então, olha lá a instrução. Colocar um pouco de óleo em cada copo. Eu vou pôr um pouquinho de óleo no primeiro copo e um pouquinho de óleo no segundo copo. E agora eu vou colocar detergente em apenas um dos copos. Agora eu vou agitar. Ficou bem visível, não ficou? Será que você em casa consegue ver o que aconteceu com o óleo desse copo com água? Eu agitei os dois. Olha a diferença que fica com a ação do detergente. Vocês conseguem ver a camada fina de óleo acima ali da água? Bem na parte superior. E aqui, olha só. Vocês conseguem ver? O que aconteceu com o óleo? Está igual? Não. Isso aconteceu pela ação do detergente. Eu tinha relacionado antes o suco de limão com o suco gástrico. Agora eu vou relacionar o detergente e a bile. O que seria a bile? A bile é um líquido produzido pelo fígado. Ele fica lá na vesícula biliar. Ele atua na emulsificação das gorduras. Ele vai causar a digestão, então, das gorduras. A vesícula biliar fica ali próximo ao intestino. Fica bem ligada ali ao fígado. Ela armazena a bile. Quando o alimento passa pelo intestino delgado, a vesícula biliar libera a bile, que vai então fazer a digestão das gorduras dos alimentos. O óleo nada mais é que gordura. E o detergente representa a bile, emulsificando então o óleo, que é o que acontece no nosso organismo. Até o óleo precisa ser quebrado para que os seus nutrientes sejam absorvidos pelo organismo. Para você relacionar a bile, quem aqui já limpou frango? Não tem o fel? O fel, se você rompe aquela bolsinha do fel, o que acontece com a carne? Amarga. Esse fel é a bile. Então, a bile é um líquido bem amargo e ele serve para digestão das gorduras. Ele é produzido pelo fígado, ela é produzida pelo fígado e é armazenado na vesícula biliar. Então, essa foi as nossas experiências de hoje. Essas 4, vamos lembrar a primeira? A primeira é a importância da mastigação. Quanto mais mastiga, melhor a digestão dos alimentos. A segunda, movimentos peristálticos, aqueles movimentos que vão levando o alimento ao longo do tubo digestório, desde o esôfago até a região anal. O terceiro, qual que foi? Foi o do suco gástrico no leite, né? Então foi a questão do limão no leite, como se fosse o suco gástrico do estômago, o ácido agindo nas proteínas. E por último, então, o detergente, que é a bile, agindo no óleo. Muito obrigado e até a próxima aula.